do Filho. Repita comigo: a obra do Filho, textual, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Filipenses 2:9. Verdade prática: a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda honra, toda adoração e obediência. Vamos ler agora a leitura bíblica em classe. Está em Filipenses 2, 5 a 11, Hebreus 9, 24 ao 38. Lemos. Eu vou ler um versículo e vou ler outro. Vamos ler dessa forma. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas adquiriu-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Vocês viram qual? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos de homens, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, e para agora comparecer com homens, perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote. Cada ano entra no santuário com o sangue alheio. De outra maneira, é necessário padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora a consumação será, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado do mundo, aparecerá segunda vez e pegará aos filhos para a salvação. Glória a Deus. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos para a aula. Irmãos, estaremos aqui lecionando essa classe da EBD e informando os queridos irmãos que essa aula será transmitida pelas redes sociais. Será disponível depois das 13 horas do dia de hoje, para os irmãos acessarem lá. Nós temos aqui essa aula de hoje, fala sobre a obra do Filho, ou seja, a obra de Jesus Cristo. Cada um de nós, aí no texto fala porque também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. E na verdade prática fala sobre a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora, sua exaltação gloriosa, revela que somente Ele é digno de toda adoração e obediência. Ou seja, a honra e a glória sempre para Ele. Aí na leitura bíblica em classe, nós temos aqui esse texto, que eu diria que é um texto clássico, para que sorte o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Glória a Deus. Queria, sendo forma de Deus, não ter por usurpação de ser igual a Deus. Está na parte 1 da lição, aqui para nós podemos assimilar o texto de maneira melhor. A humilhação voluntária do Filho. Glória a Deus. Diz assim: a submissão de Cristo. Paulo exorta a igreja de Filipenses à unidade e à humildade. O apóstolo adverte aqueles irmãos a terem a mente de Cristo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. O termo grego, traduzido como sentimento, é prônio, que também pode significar modo de pensar.
e disposição mental. Dessa forma, os crentes devem assumir o mesmo modo de pensar e viver que foi demonstrado por Cristo. Refere-se a uma consciência. Fiquem ligados que a resposta não pode estar por aqui. Consciência moldada pela humanidade, amor e obediência. João 13,15. Imitar a mente de Cristo significa renunciar ao egoísmo, buscar o bem do próximo e viver para a glória de Deus. Romanos 12:2. Como Cristo, somos chamados não apenas a crer em Cristo, mas a pensar e agir como Ele. Mateus 11:29. Então, a resposta da primeira pergunta está aqui nessa parte aqui. O que ocorre? Nós somos chamados para viver e pensar como Cristo. A Bíblia diz, lá naquelas epístolas de João, aquele que está nele também deve andar como ele andou. Glória a Deus. Andar como Jesus andou. É ter uma consciência. É você, Jesus nos exaltou. Quando alguém diz, bom mestre, que farei para ser salvo? Ou para herdar o reino do céu? Ou para ir para a glória? O termo que você quiser usar. Isso porque me chama de bom. Não há um só de ser bom, a não ser Deus. Ou seja, ele mesmo sendo bom, ele se humilhou e honrou a Deus. Quando alguém te honrar, você entrega aquela honra a Deus. A pessoa falando, você é bom mesmo, você é fera, você é a pessoa, você é o máximo. Você diz, Deus é bom, Deus é o máximo, Ele é tudo, eu não sou nada. Então, você se esvazia, se transfere para Deus. Porque se alguém começar a te exaltar e você vai recebendo aquilo, daqui a pouco você começa a ficar tão grande e daqui a pouco acaba só uma comparação, a pessoa acaba explodindo, né? Só uma comparação e daqui a pouco cai no fracasso. Assim acontece com muitos. No passado, Elvis Presley era um roqueiro muito conhecido, famoso. Ele participava da escola bíblica dominical onde morava. Michael Jackson, um americano também, participava da escola bíblica dominical. Várias pessoas americanas, brasileiros aqui, que cresceram participando de aprenderam muita coisa. Se aprende muita coisa na escola bíblica dominical. E hoje nós temos aqui esse exemplo. Essas pessoas abandonaram a fé, receberam a glória, apanharam para si e se perderam, embora tivessem muito talento. O que eu quero passar com isso? Que o talento que Deus nos dá é dele. É dele, tudo é para ele, para a honra e glória, o nome do Senhor. Nós temos que repassar sempre para Deus a honra e a glória, porque só dele, pertence a ele. Ele nos deu essa vida que nós temos. Meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, essa vida que nós temos é uma vida aqui na terra passageira. É por um período de tempo, uns uma quantidade de anos, outros. E um dia ele vai requerer essa vida, vai pedir a cada um de nós. Ele nos entregou aqui na terra. Só o ser humano, os animais não têm alma, né? Tem instinto, etc. Mas a alma, o ser humano, que Deus entregou ao ser humano, ele vai requerer. Vai dizer o que você fez com aquela vida que eu lhe dei, porque a vida é dele, pertence a ele. Então nós vamos ter que prestar conta a Deus. E pode acreditar, do homem nós escapamos, do diabo. Agora de Deus não adianta, não há lugar que nós possamos ir. Então, irmãos, vamos seguir o ensinamento de Cristo Jesus. Eu quero que vocês vão ler 1 João 2,6, por favor. O primeiro que achar, fique de pé, por gentileza, leia bem alto, por gentileza, o mais alto que você puder. Primeiro irmão que achar, leia, por gentileza. Eu peço ali alto que está gravando, aí sai. 2,6. 1 João 2,6.
Glória a Deus. Algum irmão achou que estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações. É em João. É em João, primeiro João. Primeiro. É lá no finalzinho. É em João. As epístolas. Glória a Deus. Você não pode procurar com calma, com cuidado. Dois, 6, tá? Quem achar, pode dizer. Pode irmão Paulo se achar isso. Se não achar, irmão Paulo aqui. 1 João 2,6. Fique de pé, quem achar, por gentileza dele. Aquele que diz, começa assim, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. isso. Marque esse versículo aí, quem tem esse marcador de texto, ou outra coisa qualquer, circule aí, porque esse versículo aqui é um dos mais importantes da Bíblia Sagrada. Toda ela é importante, mas esse aqui é muito forte. Aquele que está nele, aquilo que eu tinha citado agora, também deve andar como ele andou. Porque muitas pessoas dizem que está com Deus. Ah, não, eu estou com Deus, eu estou com Ele está comigo e tal. Então você deve andar como Ele andou. Em integridade, exaltando a Deus. Ele deu exemplo. Então nós cabe-nos procurar imitar a Jesus. O discípulo não é maior do que o seu Senhor. Então é procurar imitar a Cristo, porque Ele nos deu exemplo. Então, andar como Jesus andou. Entendeu? É nós procurarmos ter bons exemplos, como de Cristo, exemplo, e seguir em frente procurando praticar as obras que Ele praticou, em amor, em sinceridade, falando a verdade, não enganando o próximo, procurando ser honesto. Tem gente que vê o outro andando em direção por A e não fala para a pessoa. A Bíblia diz para nós falamos a verdade, cada um fala a verdade do seu companheiro. Vê que a pessoa está numa situação difícil, a pessoa pergunta: você acha que eu estou bem? Nesse jeito que eu estou fazendo? Aí a pessoa: não, você está tudo bem, pode ir, você está bem. Aí a pessoa cai no buraco. Então o amigo é aquele que falou: não, fulano, eu sei que você vai ficar triste comigo, mas você não está certo nessa decisão que você está tomando, não. Isso não está correto. Isso vai te levar para a destruição. Isso vai fazer com que você divida o seu lar, a sua família, a sua casa. Isso não é de Deus. O projeto de Deus para você e para mim é que você e a sua família sejam felizes. Tudo que separa você de você e da sua família não é de Deus. Tudo. Então, a sua família é de Deus. A Bíblia diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa, ou seja, você e a sua família. O projeto de Deus é abençoar você e abençoar a sua família. O projeto do diabo é destruir você e destruir a sua família. Você entendeu? O projeto de Deus é abençoar você e a sua família. E o projeto das trevas é destruir você e a sua família. Tem gente que escolhe as trevas. Quer ser destruído, quer destruir a família. Tudo bem. É a pessoa escolhe. Cada um de nós. Vamos para 2 aqui. O esvaziamento e sua glória. Como o irmão pode ver, por gentileza, aí? O 2 aqui da... O esvaziamento de sua glória. O primeiro irmão que achar, por gentileza, fique de pé dele. Sendo eles igualmente Deus, compartilhando da mesma natureza do Pai, João 1, preferiu privar-se de seus direitos, não da sua divindade. Trata-se de um contraste com o de Adão, que almejou ser como Deus, enquanto Cristo, o segundo Adão, sendo Deus, preocupou-se com o bem-estar dos outros. Filipenses 2, 4.
esvaziou-se voluntariamente do eu que é nós, assumindo a natureza humana na forma de servo, Filipenses 2, 7, parte B, 4, 15. Isso não significa a perda de sua divindade, mas a renúncia da glória que ele possuía na eternidade com o Pai. 17, 5. Então, aqui nós vemos aqui a demonstração. Aqui o escritor, ele procura traduzir aquilo que ele sentiu aqui e fez aqui a ilustração do texto. Ou seja, ele chegou a uma conclusão, o escritor da EBD de hoje, dessa lição, aliás, ele chegou do trimestre, ele chegou a essa conclusão e ele fez um resumo. Dentro desse resumo, ele concluiu o correto, que Jesus, mesmo tendo tudo, a autoridade de Deus, ele se esvaziou a si mesmo e não usou a autoridade que tinha. Porque pensa bem, se Jesus com a autoridade de Deus, se o soldado viesse prendê-lo, ou alguém viesse chicotear a Jesus, quem vai chicotear a Deus, irmão? Quem vai meter um chicote em Deus? Vamos parar para pensar. Quem vai bater em Deus? Quem é que vai pegar uma coroa de espinho e vai colocar em Deus? Não tem sentido isso. Não tem como. O ser humano menos que uma formiga diante de Deus. Não precisa nem Deus assoprar, porque o ser humano já está sumindo, já virando cinza. Então não tem como. Então Jesus precisou se esvaziar, assumir uma forma humana, deixar a autoridade de Deus, porque não tinha, se ele usasse a autoridade de Deus, ele não ia conseguir cumprir a missão aqui na terra, porque o ser humano nunca ia nem pensamento poder contra ele, nada, nem o prender, nem o chicotear, nada, vezes nada. Então precisou Jesus fazer isso, se esvaziar, porque lá no céu, já existia no céu, alguém está, Jesus nasceu, ele nasceu aqui, mas ele nasceu no céu, entendeu? Ele se esvaziou através do Espírito Santo que entrou no ventre de Maria e tal, ali Jesus foi gerado, etc e tal. Então, mas ele já existia no céu. E ele foi preciso que ele não usasse a autoridade de Deus. Isso não significa a perda da sua divindade, mas a renúncia da glória que ele possuía na eternidade. Então, lá no finalzinho desse 2 aí. Então, não é que ele renunciou para não ser mais, entendeu? Ele renunciou momentaneamente para que ele pudesse cumprir a sua missão. Ou seja, é algo muito difícil você ter muita autoridade para fazer uma coisa e você se permitir sofrer, ser humilhado, ser preso, ser injustiçado, ser julgado. Ele que é o juiz dos juízes, ser julgado, condenado por algo que ele não tinha feito. Ou seja, então Cristo nos deu o exemplo. Glória a Deus. Vamos ao trecho da lição de hoje. Algum irmão pode, por gentileza, achar ali, por gentileza? A obediência sacrificial até a cruz. Morte de cruz. Ele desceu
nossa salvação é resultado dessa obediência, e não de nossos méritos. Efésios 2, 8, 9. Assim como Cristo, devemos obedecer à vontade do Pai. Romanos 12, 1. Isso, a resposta à segunda pergunta está por aí também. Então, meus irmãos, vamos observar aqui. Jesus, em obediência a Deus, na obediência que ele tinha a Deus, ele se esvaziou, veio aqui, cumpriu a missão para morrer em favor dos pecadores dessa humanidade. Por obediência ele cumpriu isso e submeteu à humilhação da cruz, porque foi humilhação. Você imagina, é só uma comparação bem leve. Você imagina você pegar uma autoridade que tenha no país e submeter a um tipo de humilhação. Ali ele não vai aceitar aquilo. Nem se ele tiver autoridade, ele não vai aceitar. Ou seja, vai mandar prender todo mundo. O que Cristo fez? Ele não, simplesmente, se ele desse uma ordem aos anjos, ali os anjos destruiriam milhões e milhões de pessoas em questão de segundos. Ou então, se ele só assoprasse, morreria as pessoas todas estavam ali. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso porque ele tinha um compromisso, ele, Deus, para salvar a humanidade que havia se perdido. Então, porque quando Adão desobedece a Deus, Adão põe a humanidade no pecado. Então Cristo, que veio para consertar aquilo que o primeiro homem fez, que foi Adão, que veio na terra, aliás, Cristo veio para consertar essa parte. E uma vez feito, foi feito para sempre. Já que outrora eram oferecidos sacrifícios, anualmente era oferecido sacrifício no tempo dos pecados da sua família, da pessoa, da família, etc. E tal. Mas Cristo veio e cumpriu a missão dele, se esvaziou de tudo, deixou ser preso, aquilo que eu havia citado, julgado, condenado. Eu repito, ninguém que tem autoridade se permitiria fazer tal coisa. Imagine Cristo, o Filho de Deus, santo. Ele se permitiu, porque ele se permitiu, aconteceu, ele cumpriu a sua missão, cumpriu fielmente. Então, a obediência de Jesus Cristo a Deus é os princípios que ele estabeleceu. Foi louvável e é louvado para sempre, porque ele foi obediente, não obediente a mim e a você, mas obediente a Deus, ao princípio sagrado. E cabe-nos a nós obedecer também a Deus. Lá no final aqui, a obra redentora do Filho está fundamentada na obediência completa de Cristo ao Pai. Vou repetir de novo. A nossa salvação é resultado dessa obediência. A obra redentora do Filho está fundamentada na obediência completa de Cristo ao Pai. Está em João 6,38. A nossa salvação é resultado dessa obediência, e não de nossos méritos. Assim como Cristo, devemos obedecer à vontade do Pai. Então, quando Jesus obedeceu a Deus, a obediência, o homem sempre quer se rebelar. É o empregado querendo se rebelar contra o patrão. O patrão pede, faz isso assim, não, mas eu sei fazer melhor, então você. É o neto querendo se rebelar contra o avô. É o filho querendo se rebelar contra os seus pais. Não, mas eu sei fazer melhor. Deus não quer saber dessas coisas, Ele quer que você obedeça. Obedeça, obedeça, obedeça. É obedecer aos princípios que Ele determinou, porque um dia nós vamos comparecer perante a Cristo. Todos nós, quer homem, quer mulher, quer novo, uns partes com 10, outros com 15, outros com 20, outros com 100, outros com 110, não importa se é a rainha, se é rei, se é o
presidente, seja lá quem for, se é um pedreiro, se é servente, todos nós um dia compareceremos ante o tribunal de Cristo e vamos prestar conta a Deus daquilo que Ele pré-estabeleceu. Não adianta aqui na terra sorrir, aqui na terra Ele dá um jeitinho, mas depois que partir não tem jeitinho. Obedeceu? Não. Viveu do seu jeito? Viveu do meu jeito. Só tem dois jeitos que nós vivemos, ou do nosso jeito ou do jeito de Deus. A Bíblia, nós lemos lá, aquele que está ali também deve andar com ele andou. Se alguém quer viver como quer viver do seu jeito, não do jeito de Deus, escolhe o seu jeito e siga em frente. Chama assim, paga para ver. Muitos aí pagam para ver. Mas não adianta. Já viu que tinha um ditado assim, antigo galinha de casa se corre atrás. Os pais da pessoa falam assim, você vai voltar para casa? Eu estou te esperando aqui. Deus, você dá linha para o ser humano. Dá linha, a vida inteira já dá linha à pessoa. E um dia Deus dá 10, 20, 30, 50 oportunidades de vezes, e a pessoa nada. E um dia aquela pessoa parte. Aí não tem mais decisão a tomar. Teve 20, 50 oportunidades, tem gente que só tem uma ou duas só. Então não vou dizer que é. Então, é nós aproveitarmos a oportunidade de Deus. Vamos aqui, o 2 é o carinho romano. A obra redentora do Filho. Eu vou pedir a alguém que fique de pé aí, por gentileza. A ineficácia do sacerdócio levítico. Alguém fique de pé aí, por favor. A ineficácia do sacerdócio levítico. O sumo sacerdote entrava no santo uma vez por ano, no dia da expiação, Yom Kippur, elevando o sangue à lei, o sangue de animais para fazer expiação por seus próprios pecados e pelo do povo. Levítico 16, 11, 15. Esse sacrifício era repetido anualmente, porque não era o suficiente para remover o pecado. Hebreus 9, 25. O sumo sacerdote terreno era uma figura tipo de Cristo, que é o real e eterno sumo sacerdote. Hebreus 2, 17. O santuário terreno era uma sombra. Hebreus 8, 5. Mas Cristo entrou no céu mesmo para interceder por nós diante do Pai. Hebreus 8, 1 e 2. A entrada única de Cristo no santuário, com seu próprio sangue, nos assegura uma eterna redenção. Hebreus 9, 12. Por ser imperfeito, o sacerdote levítico foi substituído por um superior, o sacerdócio de Cristo. Hebreus 7, 23 e 24. É mais? Você leu, terminou aí? Eu li 1. Hebreus 7, 23 ou 24. Tá bom, é isso aí. Tá bom. Sacerdócio de Cristo, 7, 23 e 24. Vai ver até aqui. Por ser. Oi? Por ser imperfeito, o sacerdote levítico foi substituído por um superior, o sacerdote de Cristo. Glória a Deus. Então, observa aí. Aqui nessa parte aqui, vamos estar atentos, porque daqui para lá vai a resposta da pergunta. Então, Cristo, no caso do sacerdote, o sacerdote levítico, ele tinha um projeto que era para remir o homem dos seus pecados. Aí veio Cristo com um projeto que agradou a Deus, elaborado
Por ele mesmo, é claro, pelo próprio Deus. Jesus cumpriu fielmente. Era preciso que Jesus fosse morto e o sangue dele fosse vertido na cruz do Calvário. Era preciso que nenhum dos seus ossos se quebrasse. Por isso a espada entrou e atravessou, nenhum osso se quebrou. Uma espada, você imagina? Então era preciso que nenhum osso se quebrasse, que o sangue dele fosse vertido na cruz do Calvário, que ele fosse humilhado, desprezado, enfim, tudo aquilo que estava. Deus elaborou aquele plano, o arquiteto, e Jesus executou aquele plano. Um plano minuciosamente elaborado por Deus. Jesus em nenhum momento se esquivou daquele plano. Ele sentiu que aquele plano, aquele projeto ia requerer muito dele. Por isso ele chegou a dizer: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, que era a morte de cruz. Se possível. Porque naquela hora ele estava falando como humano, porque ele sabia o que ele ia passar, ele sabia a dor que seria, ele sabia o sofrimento que seria, mas ele não retrocedeu, ele seguiu em frente. Se você de repente sabe que você vai passar por uma luta muito grande, se você sabe que você está fazendo certo, você sabe que você está fazendo certo, mas você vai passar por uma luta muito grande para fazer o certo, não tenha medo de fazer o certo. Faça o certo, mesmo que a luta seja grande, mesmo que você morra nessa luta, nessa batalha, mas faça o certo, porque Deus te honrará. Agora, se a pessoa correr, tem gente que fala assim: me dá uma vitória nessa luta, eu estou passando uma luta tão grande. Lembra que é EBD, a gente aprende coisa. Estou passando uma luta tão grande, me tira dessa luta, eu não aguento mais. Não peça a Deus para tirar você dessa luta, dessa batalha. Porque a Bíblia diz que Deus não permite que venha a prova sobre nós não possamos suportar. Mas antes, com a prova, nos proverá o livramento. Se vem a luta, vai vir o livramento. Pode acreditar que Deus vai enviar o livramento. Mas é segurar na luta, segurar firme. Não corra da luta. Porque correr da luta é como um soldado que está lá na batalha. Você imagina um soldado que está lá na batalha defendendo o seu país. Então, aí daqui a pouco, e um tiro de lá, tiro de cá, daqui a pouco ele sabe uma coisa, eu vou correr. Sai correndo. Abandona os colegas ali de batalha e sai correndo. É o covarde. E a Bíblia diz que ninguém aqui está posto a mão no arado e olha para trás. É rápido para o nome de Deus. É segurar a batalha, seja qual for a sua batalha, é segurar e seguir em frente até o fim. Porque Deus quer a pessoa valente, corajoso. Então é segurar em frente e servir ao Senhor com retidão de coração e de caráter. Cristo aqui, ele seguiu em frente. Glória a Deus. Ele não retrocedeu. Então o sacrifício que ele fez foi um sacrifício que foi válido diante de Deus. Então o sacrifício dele substituiu o sacrifício levítico que existia no passado. Porque não mais precisaria levar aquelas ofertas de sacrifício pela humanidade, por sua família, etc. e tal, que era oferecido. Agora o sacrifício é o sacrifício que Jesus fez por nós. É reconhecer esse sacrifício que Cristo fez por nós e seguir nele. Vamos ao 2 aqui da lição. O sacrifício único e suficiente. Alguém pode ficar de pé ali, por favor? Começa com a antiga aliança. O sacrifício único e suficiente na antiga aliança ofereciam-se sacrifício continuamente pelo pecado por causa da ineficácia dessa oferta. Hebreus 9, 5, 10, 1, 4. Diferente do sistema levítico, a morte de Jesus foi definitiva, completa
completa e eficaz. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, Hebreus 9, 28, parcial. A expressão uma vez, a parte, indica que não há necessidade de repetição. O que ele fez é perfeito e eterno. Hebreus 10, 10. A salvação não é por causa dos méritos ou rituais, mas ela é plena e garantida, gratuita, alcançada pela fé na obra consumada de Jesus. João 19, 30. Cristo, ao morrer, rasgou o véu que separava o homem da presença de Deus. Mateus 27, 51. Não há outro meio de salvação, nenhuma outra oferta, nenhum outro nome. Atos 4, 12. O Calvário é suficiente. Jesus é tudo. Glória a Deus. Então, aqui nós vemos que não há necessidade de um novo sacrifício. Não há necessidade. Porque Cristo cumpriu fielmente o que lhe estava proposto. Glória a Deus. Então, uma vez feito esse sacrifício, ele vale e vale para sempre. Glória a Deus por isso. Então, a diferença do sistema levítico, a morte de Jesus foi definitiva, completa e eficaz. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos. Então foi uma única vez que Cristo ofereceu. Ele não virá aqui outras vezes para fazer outro sacrifício. Não. Foi uma única vez e vale para sempre. E a Bíblia diz que Deus aceitou o sacrifício de Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque ainda tinha isso, tinha que ter a aprovação de Deus ainda. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos ler o 3 aqui, irmãos. Peço, irmãos, vamos ler. A substituição vicária. A expressão vicária. Algum irmão que achar, por gentileza, fica de pé e leia, por gentileza. A expressão vicária vem do latim vicarius, que significa em lugar de outro. A substituição vicária é inseparável da justiça divina. Romanos 3, 26. O pecado não pode ser ignorado e precisa ser punido. Romanos 5, 21. Em virtude disso, Deus não poupou seu próprio Filho, mas o entregou para morrer em nosso lugar, assumindo sobre si a penalidade que nos era destinada. Romanos 8, 32. No sistema sacrificial da lei, os animais oferecidos tipificavam essa substituição, mas não removiam o pecado. Hebreus 10, 4. Em Cristo, Cordeiro de Deus, a substituição é perfeita e definitiva. Na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, 26. Parte B. Assim, em adoração, devemos viver para Cristo, que por nós morreu. 2 Coríntios 5, 15. Glória a Deus. Então, aqui nós vemos aqui a Bíblia trazendo, o escritor trazendo essa explicação aqui, linda e maravilhosa. Né? Principalmente eu achei muito interessante isso aqui. O pecado não pode ser ignorado, ele precisa ser punido. Romanos, alguém lê por gentileza Romanos 5, 21. Romanos 5, 21, por gentileza. Leia o mais alto que os irmãos puderem ler, quem achar por gentileza. Glória a Deus. Porque Cristo, de uma vez por toda, fez essa obra. Romanos 5, 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para
Então foi cumprida fielmente o projeto de Deus. Jesus, ele aboliu o pecado daquele que crê no nome dele, que serve a ele. Quando a pessoa serve a Cristo Jesus, confessa ao Senhor, ande em retidão diante do Senhor, aquele pecado é retirado. O pecado da condenação, o pecado que nos levaria, aliás, à perdição eterna. Veio Cristo e aboliu esse pecado para trazer a salvação à humanidade. Ou seja, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim, em adoração, devemos viver para Cristo, que por nós morreu. Em Cristo, o Cordeiro de Deus, a substituição é perfeita e definitiva da consumação dos séculos. Uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Assim, em adoração, devemos viver para Cristo, que por nós morreu. Cristo por nós morreu. Assim já não vivo eu, disse o apóstolo, mas Cristo vive. Então, ou seja, quem quer viver para si, viva. Ou você vive para si ou vive para Deus. Quem vive para si, vive aqui na terra, depois parte e vai para o inferno. É muito simples. Quem vive para, ou seja, quem quer viver para si é fazer suas próprias vontades, ignorando tudo aquilo que Deus determinou. Pode ignorar, pode fazer o que for, não tem problema. Faça o que você quer. Você pode ver, pode. Você pode fazer, você pode usar isso, pode. Só não vai entrar no céu. Vai para o inferno. Isso tem que ser nítido. E é para sempre, para toda a eternidade. Nunca mais sai de lá. Nunca mais. Mas você é responsável. Você decide. Você decide. Quando você escolhe ver do seu jeito, está renunciando ao sacrifício de Jesus, não vai nada. Eu não quero isso. Eu não quero isso. A pessoa decidiu assim, é o direito dela. Deus só aceita um advogado para defender essa causa nossa. É Jesus. Não adianta levantar um anjo, levantar o outro, não adianta. Só tem um advogado que Deus aceita, é Jesus Cristo justo, para defender a sua causa. E se a pessoa não tem Jesus como advogado, não tem Cristo, não serve a Deus. Por isso, quando o cristão que serve a Deus, ele comete algum deslize, ele pede perdão a Deus, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica todo o pecado, porque ele é servo de Jesus. Agora, aquela pessoa que não quer um compromisso com Deus, quer viver segundo as suas próprias vontades, seus delírios, seus desejos carnais, se enveredar pelos desejos da carne. Quem milita a favor da carne, milita contra Deus. A nossa carne é inimizade contra Deus. A carne quer sempre nos jogar para o pecado, para a condenação eterna. Aí vem Cristo Jesus e nos mostra a salvação para irmos para o céu. Então, cabe-nos viver de acordo com a vontade de Deus, não com a nossa vontade. Glória a Deus. Quando vivemos segundo a vontade de Deus, as coisas começam a fluir, as coisas começam a dar certo. Vamos agora aqui ao 3 da lição. A exaltação gloriosa do Filho, recebida a Deus do Pai. Glória a Deus. Pedi a missionária Cristiane que fique de pé ali, Algarinho Romano, 3, 1. Recebida a Deus do Pai. A exaltação, a glória do Filho, recebido a entrar, a recebida a destra do Pai. Após a sua humilhação voluntária, o Filho foi entronizado nos céus, com a glória eterna, pelo que também Deus exaltou soberanamente. A exaltação de Cristo está ligada à sua obediência perfeita. O verbo exaltou detona uma revelação acima de toda medida. Cristo não apenas venceu a morte, mas foi exaltado
posição suprema no universo, ocupou o lugar de honra à destra do Pai. 5. De autoridade, glória e soberania. Esta está sentado ali, expresso o reconhecimento divino da obra completa do Filho. Cristo não apenas voltou para o céu, ele assentou-se no trono. A sua exaltação garante nosso acesso à presença de Deus. Ele intercede por nós e reina com o Rei dos Reis e reina com o Rei dos Reis. Isso denota uma elevação, ou seja, ele foi elevado. Deus elevou Jesus, ou seja, reconheceu, porque observa que isso não está aqui nessa lição. Mas quando houve aquela rebelião no céu, isso não está aqui. Quando houve aquela rebelião no céu, observa que ali os demônios, Jesus e Deus deixaram ali, houver aquilo e tal. Depois foi expulsou Satanás de lá, junto com uma parte expressiva de anjos caindo. Irmãos, Jesus, quando veio aqui na terra, cumpriu esta missão, que parecia ser uma missão impossível de ser cumprida. Por que era muito difícil? Porque era muito difícil, porque ele teria que se esvaziar de toda a autoridade que tinha. Você pensa que ele, sendo a vida, teria que morrer. Ele, sendo rei, senhor, santo, teria que morrer como se fosse um pecador, embora não fosse. Você entendeu? Então ele teria que se deixar acontecer com ele. Isso era muito difícil. E por isso Deus aceitou o sacrifício dele, porque ele cumpriu fielmente o que lhe estava designado e proposto. Ele cumpriu. E Deus o exaltou sobremaneira, e os anjos do céu estavam lá contemplando aquilo tudo. Os anjos estavam revoltados, provavelmente, teologicamente compreendemos que os anjos estavam revoltados com aquela população que estava ali contra Cristo. É claro que em certa ocasião foi preciso. A Bíblia diz que quando Pilato perguntou: vocês querem que eu solte quem? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? A Bíblia diz que Deus endureceu o coração do povo, porque o povo já estava: ou soltar um ladrão, um salteador, ou Jesus, chamado Cristo. Ou seja, não tinha crime nenhum naquele homem. O povo, é claro, que ia mandar, logicamente, mandar soltar Cristo. Mas a Bíblia diz que Deus endureceu o coração daquele povo, e aquele povo, já com o coração endurecido, foi Deus que permitiu. Aquele povo foi e mandou soltar Barrabás e crucificar a Cristo. Porque se aquele povo mandasse soltar a Cristo, a obra, o projeto de Deus não ia ser cumprido. Era preciso que ele fosse julgado e condenado. Era preciso aquilo tudo acontecer. Jesus não poderia fazer nada. Ele não poderia fazer nada para impedir aquilo, nem para adiantar, nem para atrasar. Ele não poderia se meter naquela situação ali. Aí o que Deus fez? Deus, lá do céu, endureceu o coração daquele povo, e o povo foi e mandou crucificar, mandou soltar Barrabás. Ou seja, Deus poderia fazer, Jesus não, ele tinha que cumprir o que estava proposto a ser feito. E ele cumpriu fielmente. Então, Deus, não esquece que Deus, ele pode fazer o que lhe apraz. Ele faz o que ele quer fazer. Ele é fiel, a Bíblia de Deus, ele é fiel, então ele não pode mudar. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel com o fiel. Ele não é fiel ao infiel. Tem gente que confunde isso. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel aos fiéis. Quem é fiel a ele, ele é fiel àquela pessoa. Quem é infiel a ele, ele não é fiel ao infiel. Não é fiel ao ladrão, homicida,
aquele crente que vive numa prática, ele não é fiel àquela pessoa. Deus é justo. Não, seria um Deus injusto. Você entendeu? Então, Deus é justo. E aqui, ele se agradou muito do que foi feito aqui por Jesus. Eu não sei se eu ressaltei. Foi aqui em cima. A resposta à pergunta 4 está aqui, nesse 3 aqui, no 1 e 3. Está lá embaixo. Sua exaltação garante nosso acesso à presença de Deus. Ele intercede por nós. Aí depois vem o cumprimento e reina como rei dos reis. Mas a resposta é só para ele. Aí vem aqui, esse é a 4. No 5, o nome é acima de todo nome. Aí a resposta também da 5 está nesse outro aqui. Lá embaixo. O nome acima de todo nome. Cristo recebeu de Deus Pai o nome que é sobre todo nome. Filipenses 2, 9, a parte B. Na Bíblia o nome carrega o sentido de caráter e autoridade. Dessa forma, dizer que Cristo recebeu um nome sobre excelente, a Escritura afirma que nenhuma autoridade, seja visível ou invisível, se compara ao seu poder e posição. Efésios 1, 21, a parte A do versículo. Isso significa que Cristo foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, e de todo o título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Não existe poder algum que seja maior e nem mesmo igual ao poder de Cristo. 1 Pedro 3, 22. Portanto, o nome de Jesus não é apenas um símbolo de fé, mas uma fonte real de autoridade espiritual. O Senhor delegou à igreja o uso do seu nome. Vem aqui a resposta. Para curar, libertar, pregar e vencer as forças do mal. Está em Marcos 16, versículo 16 e 17. Eu quero pedir que alguém leia por gentileza 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22, por gentileza. Depois eu vou pedir a Anaí que leia o 3 do 3. A soberania universal e retorno. 3, 22. Isso, 1 Pedro 3, 22. E subindo aos céus o está direito de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Observe que a eles são sujeitos anjos, ou seja, só Deus que não, mas Jesus Cristo, ele tem autoridade. E quando diz que ele sentou no trono, ou seja, ele está à direita de Deus. Está sentado do lado direito de Deus. Existe um trono em que está Deus, Deus Pai e Deus Filho. Jesus está à direita de Deus sentado no trono. E a ele foi-lhe concedido, foi-lhe dado todo o poder e toda a autoridade. Eu diria que no céu, na terra, no mar, em todo lugar. Não há anjos, não há ninguém, claro, não ser Deus, mas que esteja acima de Jesus Cristo. O poder foi dado a ele, a autoridade foi dada a ele. No nome de Jesus se expulsa o demônio. Não se expulsa o demônio no nome de Pedro, no nome de João, no nome disso, daquele outro, não se expulsa. No nome de Pedro, no nome de João, não, mas no nome de Jesus se expulsa o demônio. No nome de Jesus se repreende a enfermidade. No nome de Jesus se faz maravilhas. No nome de Cristo, o nome que foi dado acima de todos os nomes. Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Senhor, o Mestre, a Ele a honra e a glória para sempre.
Então, o nome de Jesus é o nome poderoso. Glória a Deus. Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Vamos a 3 do jovem Nair, ler, por gentileza. Soberania universal e retorno triunfal. Esta verdade aponta para a plena soberania de Cristo. As 2:6. A confusão universal de que Jesus Cristo é o Senhor se dará de duas maneiras: voluntária por aqueles que creem e servem Jesus como Salvador, Romanos 10:10, e compulsória por aqueles que rejeitaram mais que o reconheceram em juízo. Romanos 14:11, Filipenses 2:1. Hebreus completa a visão escatológica da soberania de Cristo, afirmando que ele voltará para levar para si os que esperam. Hebreus 9:28. Essa vida será em glória, poder e juízo. Mateus 4:5. Sua glória será reconhecida por todos, para a salvação ou para a condenação. Ele voltará, triunfante, para buscar a sua igreja verdadeiramente. João 14:23, Apocalipse 11:15. Será o ato triunfal da igreja. Por exemplo, as pessoas que já morreram. Adão, não esquece, Adão, Pedro, Paulo, Lucas, os apóstolos que andaram com Cristo. Você para imaginar, não tem aqueles apóstolos que andaram com Cristo, não é? Que andaram lá e tal. Abraão, patriarca da fé, Moisés, aquele povo que estava lá, homens de Deus, mulher de Deus, Ruth, sabe, mulher de Deus, Esther, esse povo todo, irmãos, estão aguardando o arrebatamento da igreja. Essas almas estão aguardando já no repouso de Deus. Essas almas já se encontram aguardando no repouso de Deus, aguardando, aleluia, estão lá aguardando Jesus voltar. Estão todos já dormindo no Senhor, aguardando Cristo voltar, porque quando Cristo voltar será o ato triunfal da igreja, será a vitória, aleluia, completa, a consumação. Você entendeu? Jesus consumou a parte que cabia, essa parte. Agora resta uma outra parte, que é vir buscar a sua igreja. Glória a Deus. Ele vem buscar o seu povo, a sua igreja. E ele virá um dia, aleluia, sobre as nuvens do céu, não pisará aqui nessa terra. A Bíblia diz que Deus, tocado ao alarido, aleluia, o anjo, diz o historiador aqui, o anjo vai pegar a trombeta, que alguns chamam de corneta, vai pegar e vai tocar. Diz que nunca foi tocado por ninguém. Está lá guardado para ser tocado, aquele dia, segundo o historiador. Está lá guardado. E vai pegar aquela trombeta e vai tocar. E Jesus vai vir buscar a sua igreja. A Bíblia diz que ele vai vir sobre as nuvens do céu. Por que vai vir sobre as nuvens do céu? Está na Bíblia, está em Atos. A Bíblia diz: varão galileus, que vós está olhando para você assim, mesmo Jesus, que andou entre vós, do mesmo modo como vocês viram ele subir. Ele estava subindo, né? Do mesmo modo que você viu subir, um dia ele voltará. Aleluia! Um dia ele voltará. Ele voltará para buscar a sua igreja. Então ele subiu sobre as nuvens do céu. Ele um dia descerá também sobre as nuvens do céu. Só que ele virá sobre as nuvens. Ele não pisará nesta terra, porque ele está em glória. Então ele ficará sobre as nuvens do céu. Vinde bendito meu Pai, e fará o arrebatamento da igreja. Vai ser muito rápido. Os mortos
que morreram no mar, no fogo, ressuscitarão primeiro, todos os mortos, ressuscitarão primeiro, assim, recebendo novos corpos, a se encontrar com o Senhor nos lares. E depois nós, os vivos, diz o apóstolo Paulo, seremos transformados no corpo incorruptível, e também se encontraremos com o Senhor para os mundos do céu. E será feita uma grande ceia às bodas do Cordeiro de Deus. E aqui embaixo, o que terá aqui embaixo? Acabou tudo? Não, não acabou. Aqui, aí começará a grande tribulação, que as pessoas confundem muito. Hoje já estamos não estamos na grande tribulação. A igreja ainda está aqui ainda. A igreja é o sal. Ela salva, ela tempera aqui a terra. Mas é impossível a grande tribulação estar aqui com a igreja aqui. Senão a palavra seria falha. Tem alguns historiadores meio doidos por aí que não representam, digamos assim, o canônico evangélico como a maioria deles. Nós já estamos na grande tribulação. Não estamos fazendo mentira. Não estamos. Porque a igreja está aqui na terra. A igreja não passa a grande tribulação. Não. Jesus leva a igreja, aí aqui embaixo começa a grande tribulação. Aí que começa a grande tribulação. Seria isso aí em Daniel. Isso é 3 anos e meio, é 1200 e pouco dia. 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Se não fala a memória, Daniel 12. Então seguirá esse período da grande tribulação. Daniel, aliás, é o livro profético. É o livro profético, como o livro de Apocalipse. O livro de Daniel também é um livro profético, só que está no Antigo Testamento. Então aí se cumpre aí, começa a grande tribulação aqui embaixo na terra, e aí as pessoas vão aqui, vão começar esse negócio de o símbolo da besta, essa coisa, aí começa tudo isso, que é longa essa história, mas começa tudo isso aqui. Isso já é para um outro dia, para outra hora. Então, irmãos, a igreja do Senhor não vai estar mais aqui, porque ela será arrebatada. E cabe-nos, cada um de nós, se apegar a Cristo, estar com Cristo. Passa a luta que você passa, mas passa com Cristo, porque você passando a luta que você passar. De cada um de nós vai ser requerido alguma coisa aqui na terra. Vai ter que fazer um esforço para alguma coisa. Tem gente que não quer fazer esforço, não. Jesus já pagou o preço, ele pagou o preço que ele tinha que pagar. Agora nós, cada um de nós, temos que fazer a nossa parte, o nosso esforço. A Bíblia diz que há uns que fizeram a si mesmo nu por causa do reino do céu. Tem pessoa que vai ter que se prender, se segurar por causa do reino do céu. Tem pessoa que já é outra situação. Cada um tem que fazer alguma coisa para herdar a salvação, para ir para o céu. Se não fizer nenhum esforço. Se a pessoa, não, mas eu não preciso fazer nada, Jesus fez tudo por mim, eu posso viver bebendo, posso fazer uma orgia, eu estou salvo, eu sou de Cristo. Que é isso, irmão? Tem gente fazendo até Bíblia por aí, não, vamos fazer uma Bíblia para a gente. E cria. Tem uma graça, já criou uma Bíblia para ela. Montou tudo, estava ali, botou do jeito deles. Pode fazer. Só não vai para o céu. A pessoa pode fazer uma Bíblia para ela, pode fazer, ué. Hoje em dia qualquer até pode imprimir lá, vai na grava, na casa dele. Vai seguir aquilo que ele mesmo estabeleceu para ele. Um grupo, a Bíblia diz que no final dos tempos, muitos serão comissão dos seus filhos. Amontoarão para ser doutores e mestres. Pessoas querendo dizer que a Bíblia não está ultrapassada, que não sei o que, nada disso. Nós sabemos que o homem é homem pela Bíblia. Sabemos que o mundo é mundo pela Bíblia. Sabemos que existe o céu e a terra pela Bíblia. Sabemos que existe prefeito, governador, presidente, deputados pela Bíblia. Tudo isso foi a Bíblia que estabeleceu. Os animais, as aves do céu, os répteis, os insetos, foi tudo a Bíblia que deixou escrito que seria assim. Nada foi criado sem a permissão de Deus. Tudo, uns para o fim de perdição e outros para o fim da salvação. Então Deus sempre deixou o homem escolher. Escolhe, pois, a vida. Glória a Deus. Eu vou pedir que já tiraram a contribuição? Por gentileza, então. Vai tirar por aí. Glória a Deus. Tira aqui o hino, deixa ela aí tirar a contribuição. Glória a Deus. O hino da árvore cristã, o hino sugerido, estava sugerido 39, 277, 1491 agora. 491. Esse hino que nós cantamos aqui é a sugestão da lição.
Só ler a palavra do Senhor. Linha 491. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem esse poder, há poder. Força e vigor neste sangue de Jesus, há poder sim no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim há poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem esse poder, há poder sim, força e vigor neste sangue de Jesus, há poder sim no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar, no sangue há poder, sim há poder, para fazer-te também caminhar, seu sangue tem esse poder, há poder sim, força e vigor nesse sangue de Jesus, há poder sim no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para o teu coração, no sangue há poder, sim há poder. Mais lealdade, mais consagração, seu sangue tem esse poder, há poder sim, força e vigor neste sangue de Jesus, há poder sim no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Querem de Cristo a mensagem levar, no sangue há poder, sim há poder. Querem com os anjos na glória cantar, seu sangue tem esse poder, há poder sim, força e vigor neste sangue de Jesus, há poder sim no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós vamos ler o relatório da EBD, depois nós vamos dar a resposta das perguntas.
bíblica dominical. Dia 15 de fevereiro, tempo bom, alunos 7, Bíblia 7, a oferta 6 reais. Amém. Deus abençoe. Glória a Jesus. Vamos aqui, a jovem aí hoje está aí. Espero que na semana que vem ela faça o relatório. Botar o João para trabalhar. Vamos à resposta das perguntas aqui, irmãos. A pergunta de número 1 dessa lição de hoje. De acordo com a lição, o que significa imitar o Mestre, imitar a mente de Cristo? Glória. Imitar a mente de Cristo significa renunciar ao egoísmo, buscar o bem do próximo e viver para a glória de Deus. Fique de pé ali para isso. Imitar a mente de Cristo significa renunciar ao egoísmo, buscar o bem do próximo e viver para a glória de Deus. Ou seja, viver. Aí, o que ocorre? Essa é a resposta, sim. Viver para a glória de Deus. É a resposta à pergunta número 1. Está correto. A resposta da pergunta número 2. A obra redentora do Filho está fundamentada em que e qual é o resultado dela? Está fundamentada em que e qual é o resultado dela? Como os irmãos responderam? A obra redentora do Filho está fundamentada na obediência. Mais algum irmão botou alguma coisa? Para a salvação. A obra redentora do Filho está fundamentada em que e qual o resultado dela? Primeiro em que, depois qual o resultado? Ó, tá, os dois responderam, completando o seu dela, resume. Não, eu só. Completou o dela. Isso. É que faltou um complemento, o Rodrigo completou. Então, assim, ó, está a resposta completa, que o Cristiano acertou. Faltou um complemento que eu. Só complementei. O Rodrigo complementou ali. Glória a Deus. Então está aqui assim a resposta. Está fundamentado na obediência completa de Cristo ao Pai. O resultado é a nossa salvação. Então está fundamentada na obediência completa de Cristo ao Pai. Ou seja, Jesus foi obediente, completamente obediente. Por que completamente? Tem parcialmente obediente. Aquela pessoa que faz um pouco, não faz tudo. Ele foi obediente completamente. O resultado é a nossa salvação. A pergunta número 3. Por que o sacerdócio levítico foi substituído pelo sacerdócio de Cristo? Por quê? Por ser imperfeito, o sacerdócio levítico foi substituído por um superior, o sacerdócio de Cristo. Repete o nome. Por ser imperfeito, o sacerdócio levítico foi substituído por um superior, o sacerdócio de Cristo. Glória a Deus. Isso, ó. Por ser imperfeito, o sacerdócio levítico foi substituído por um superior, o sacerdócio de Cristo. Ele está correto? Porque o sacerdócio de Cristo foi um sacerdócio. É osso. Ó. Porque o sacerdócio levítico era imperfeito e não removia os pecados. Esse sacerdócio levítico não removia os pecados. Cristo é o sacerdote perfeito. Ele sim removeu os pecados. Mas a resposta está correta. Só estou fazendo um complemento. Mas a resposta da lição é essa aí que o irmão colocou. Tá? O 4. O que a exaltação de Cristo, ao voltar para o céu e assentar-se no trono, garante para nós? O que ele garante para nós? A sua exaltação garante o nosso acesso à presença de Deus. Ele intercede por nós. Isso. É a intercessão contínua de Cristo. Está correto também. Então, garante
garante-nos acesso à presença de Deus e a intercessão contínua por nós. Eu diria que ele garante o nosso acesso a Deus. Então, a exaltação de Cristo ao voltar para o céu e assentar-se no trono garante para nós. Ele nos garante o nosso acesso à presença de Deus, ou seja, ele venceu, e com ele, quem está com Cristo é mais do que vencedor, e vai ao céu. Glória a Deus. Agora, pergunta número 5, para a gente encerrar, e ler a verdade prática textual e de tradição. O nome de Jesus é um símbolo de fé, mas também uma fonte real de autoridade espiritual. O próprio Senhor delegou à igreja o uso do seu nome. Com que finalidade? O Senhor delegou à igreja o uso de seu nome para curar, libertar, pregar e vencer as forças do mal. Isso prova que o Cristiano não copiou a minha revista. Isso prova que você não copiou a minha revista. Isso prova que você tem um lado bom da coisa. Isso prova que você não copiou a minha revista. É errado? Isso prova que você não copiou a minha revista. Calma, não estou dizendo que está errado, não. Tem a resposta parcial. Ó, a resposta da pergunta 5 está aqui embaixo no 5. Na parte 3, o 2. Vai na lição. Aí o 3 organismos romanos, a parte 2. Aí vai lá embaixo no finalzinho da 2. Lá embaixo, no finalzinho do 2, para curar. A pergunta é: o nome de Jesus é um símbolo de fé, mas também uma fonte real de autoridade espiritual. O próprio Senhor delegou à igreja o uso do seu nome. Com que finalidade? Qual é a finalidade? Que a resposta que o autor colocou aqui. Entendeu? Então, com qual a finalidade? Aí está lá embaixo. O que está lá embaixo dessa? Começa para curar, aí vai embora. O que está aí embaixo aí? Está lá no organismo romano 3, 2. Quando o nome, acima de todo nome, vai lá embaixo e começa assim. O Senhor delegou, a resposta, o Senhor delegou à igreja o seu nome para Curar, libertar, pregar e vencer as forças do mal. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Isso, está correto. Eu estou fazendo com que você descubra ainda mais. Entendeu? Repete a sua resposta aí. Vai, repete aí. O Senhor delegou à igreja o uso de seu nome para curar, libertar, pregar e vencer as forças do mal. Qual a resposta? Eu só quero a resposta. Você não juntou a pergunta. Olha só. Curar, libertar, pregar e vencer as forças do mal. Isso. Só isso. A outra é cumprimento. A resposta é que nem a gente vai diante do juiz. O juiz pergunta uma coisa, a pessoa começa a explicar um monte de coisa. Eu digo, não, eu não quero que você explique nada, só quero que você responda a pergunta. Você mora onde? Onde eu moro, é isso, é aquele outro e tal. O juiz não quer saber, ele quer saber a resposta. Então a resposta da pergunta é para curar, libertar, pregar, vencer a força do mal. Então essa é a pergunta. Por isso que eu disse que ela não copiou, porque ela botou, também juntou, mas está correta a resposta. Mas com o cumprimento que o Cristiano colocou. Mas assim, o cumprimento é para curar, libertar, pregar e vencer as forças do mal. Deus abençoe. Vamos ler o título da lição, verdade prática, textual. Ou não necessariamente dessa ordem. Vamos estar de pé, por gentileza. Vamos ler. A lição, que lição é essa aqui, irmão? Lição 7. A lição 7, A obra do Filho. De novo? A obra do Filho. Textual. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Filipenses 2:9. Verdade prática. A humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa.
Assim estudamos essa lição no dia de hoje, a lição 7, sobre a obra do Filho. Na próxima semana, se Deus assim nos permitir, querendo Deus, estaremos estudando a lição de número 8, dia 22 de fevereiro de 2026, o Deus Espírito Santo. Estaremos falando, por isso que a gente vai se atendo devagar. Falou sobre o Pai, o Filho, vamos falar sobre o Espírito Santo na semana que vem, Deus Espírito Santo. Então, estaremos tratando desse assunto na próxima semana, em nome de Jesus. Bom, lembrando que já devagar, vamos, irmão, a gente vai ajudando, faz uma coisa, faz a outra, a gente acaba fazendo o final. Vou ver se na próxima semana jovem aí ajuda aí fazendo um relatório. Ajuda o Cristiano a fazer um relatório, passa limpa aí, em nome do Senhor. Amém? Irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos sair pela palavra para terminar, logo mais à noite, que eu vou estar abençoado aqui, em nome do Senhor. E que vocês possam ler revista durante a semana, tá? Tem a segunda-feira. Se você reparar, tem a segunda-feira, tá? Terça-feira, quarta-feira, entendeu? Faz assim, vai cada dia você lê um versículo e vai estudando uma partezinha da revista, no final da semana, se um dia não der, no outro dia você lê os dois e tal, assim vai indo e você vai concretizar. É bem essa coisa. A revista da bênção de Deus. Nós vamos orar para o encerramento e já falando que logo mais à noite também reunido aqui naquele culto abençoado em nome do Senhor. Amém? Vamos orar para o Senhor para terminar o culto em nome do Senhor. Bendito Paulo, pode orar, Senhor. Para terminar. Meu Deus, está no Senhor, esta manhã de domingo, Pai, da escola dominical. Glória a Deus. Ao qual foi, Senhor, mencionado, Pai, pelo pastor. Ó Deus, continua usando as verbas para impressionar, Senhor, dominical e outros trabalhos que fazem na igreja, Pai. Abençoa esta igreja, Senhor, Senhor, multiplica, Senhor, em almas. Glória a Deus. Pai, envia, Senhor, Pai, almas para essa igreja, Senhor. Ó Deus, que nós possamos, Pai, adorarmos, Senhor, no Senhor em espírito e em verdade, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada irmão que presente, que o Senhor possa, Pai, nos levar debaixo das tuas mãos potentes e poderosas, livrando de todo mal, Senhor, que eu te peço. Em nome do Pai e do Espírito Santo. Obrigado. A bênção apostólica, que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, Senhor, seja conosco, hoje, agora e sempre. Então digo, amém.